dia! Gente, sabe o que eu mais amo aqui? Quando eu começo a despertar, que vocês começam a escrever todos os drives que vocês já instalaram. Quando eu começo a falar aqui, quando eu olho para as mensagens, vocês estão escrevendo, hoje o dia será maravilhoso, hoje eu não vou reclamar. Vocês estão colocando aqui todos os drives que vocês já estão vivendo, que vocês já estão vivenciando. Eu sou livre, eu sou merecedora. Uau, isso para mim é o que mais me recompensa, sabe por quê? Porque eu tenho a certeza que nós estamos transformando vidas. Nós estamos transformando vidas. Hoje meu dia será extraordinário, hoje meu dia será produtivo, eu sou merecedora, eu sou imparável, isso é fácil, eu consigo. Uau! Eu sou forte, corajosa, sou criativa, eu posso, eu consigo. Vai, o que mais? Pessoal aqui na outra plataforma tá escrevendo. Aqui. Eu sou forte e corajoso, tudo que eu começo eu termino, por hoje eu serei feliz. Que mais? Sou forte e corajosa, o medo que tem medo de mim, eu sou filha de Deus, tudo que eu começo eu termino, eu venci os 5 segundos, eu sou filha do rei. É isso, gente, é isso. Vocês estão entendendo o que é mudança de mindset? Vocês estão entendendo o que é mudança de atitude, mudança de hábito? Mudança de hábito nada mais é do que você estimular e aprender hábitos novos. E tudo isso a gente está fazendo aqui nesses 122 dias. Para quem já está há mais tempo, lógico, já está adiantado, porque não está perdendo tarefa, não está perdendo ativação, não está perdendo nada. Mas eu quero falar para você que está chegando hoje aqui no Movimento Despertar. Eu sei que tem algumas pessoas que estão chegando aqui hoje no Movimento Despertar. E esse movimento, quero te falar, se você está chegando hoje, que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse movimento nós somos conduzidos e inspirados pelo Espírito Santo, e cada dia de um jeito. Não tem uma sequência, não tem uma ordem, não tem uma... Existe-se um horário, 6h12 da manhã, de segunda a sexta-feira. Mas o que vai sair aqui só a Deus pertence. E em cada amanhecer, somos conduzidos a refletir, a estudar a palavra, a entender o que Deus quer falar no dia de hoje, o que Deus quer liberar de promessa, de profecia, de libertação, enfim. Cada dia é um dia aqui. E eu espero que vocês que estão chegando hoje tomem a decisão de não só assistir uma live hoje, mas de viver esse movimento. Esse movimento que tem transformado tantas vidas, esse movimento que tem transformado tantas famílias, esse movimento que tem trazido esperança para tantas pessoas. Nós estamos aqui lendo a palavra todos os dias. E em cada amanhecer é uma reflexão diferente, em cada dia é uma ativação diferente. No dia de ontem eu deixei tarefa para vocês. E essas tarefas, eu espero que vocês tenham feito. Quem é que fez a tarefinha de ontem? Ontem nós deixamos a tarefa, que era escrever quais as preocupações te incomodavam entregar aos pés da cruz. Quem é que fez? Quem é que fez até o final? Quem é que fez o movimento do começo ao fim? Parabéns! Então hoje somos pessoas despreocupadas, ok? Ontem entregamos todas as nossas preocupações. Ontem nós falamos sobre a pré-ocupação, ou seja, por que muitas vezes você se preocupa, ou seja, se ocupa antecipadamente baseado em uma coisa que você não sabe,
nem se vai acontecer ou não. E muitas vezes, até ontem, quando eu estava falando desse assunto, eu me lembrei muito do medo, né? Nós já falamos aqui em outras lives sobre o medo, mas me fez muito lembrar do medo, porque o medo é isso, né? O medo é uma situação que você antecipa e você nem tem certeza do que se vai acontecer ou não, mas você sofre, escolhe sofrer antecipadamente. Isso é o medo. É a escolha do sofrimento antecipadamente, ou seja, você nem sabe se vai acontecer, você já está sofrendo com medo. E ouvindo sobre tudo isso que a gente tem passado até nesse momento de pandemia, quantas famílias, quantas pessoas estão realmente perdendo saúde, perdendo equilíbrio, perdendo seus negócios, justamente porque estão sendo dominadas por esse sentimento. Um sentimento de medo, um sentimento de pânico, um sentimento de se sentir, de estimular o sentir perdido e todos os dias repetir isso, e todos os dias repetir isso, todos os dias repetir isso, e não estar encontrando o caminho novo a seguir. E esse caminho novo que a gente fala que é necessário seguir, ele tem que começar muitas vezes dentro da nossa própria casa, muitas vezes dentro da nossa própria família. Eu falo muito que até existe como se ter sucesso profissional na força do braço, mas quando você faz isso, normalmente você deixa um rastro muito grande para trás. Então, quando a tua família não está alinhada com aquilo que você está vivendo lá fora, dentro do teu negócio, do teu trabalho, muitas coisas vão ficando para trás. E aí, muitas pessoas perdem as maiores conquistas. Sim, o medo, ele paralisa. O medo, ele paralisa, o medo destrói, o medo impede você de crescer, o medo impede você de viver. E o medo, eu entendo que o medo nada mais vou falar isso aqui agora para vocês, não era aqui que a gente ia entrar, mas me veio isso no coração agora. O medo, ele nada mais é do que a fé ao contrário. Então escreve aí, o medo nada mais é do que a fé ao contrário. O medo nada mais é do que a fé ao contrário. Quando a gente tem fé em alguma coisa e quando a gente alimenta essa fé, isso acontece. Isso se chama milagre, né? Então a gente tem fé. E aí, quando a gente estimula o pensamento de medo, quando a gente tem medo, sempre existe aquela coisa que o medo me sobreveio, ou seja, aquilo que você tanto temia aconteceu. Por que que aconteceu? Porque você alimentou tanto isso dentro da tua mente que inconscientemente ao teu redor as ações e as proporções foram tomadas para que aquilo se revelasse. Então, quando você estimula o medo, você está estimulando o quê? A tua fé ao contrário. Então, nós, filhas e filhos de Deus, nós que sabemos o poder de Deus nas nossas vidas, nós que temos cada dia mais caminhado dentro daquilo que Deus nos oferece aqui de conhecimento, de aprofundamento de tudo isso, eu quero convidar vocês a não só a ler a palavra, mas meditar sobre ela, a entender tudo que está escrito aqui na tua versão. Por isso que muitas vezes eu não fico lendo linha por linha com vocês, porque o que eu trago aqui para vocês no Despertar, gente, bora despertar mais gente, bora encaminhar mais gente aqui nas plataformas que a gente está atuando, bora convidar, bora pegar o link aqui, compartilhar com as pessoas. Eu vou começar a deixar, vou até anotar isso aqui para eu não esquecer, eu vou começar a deixar salvo já, vou começar a deixar salvo já os links aqui da semana, tá? Que aí vocês podem vir aqui no Insta e copiar o link e encaminhar para as pessoas, tá? Então eu vou fazer o link já dessa semana toda e vou estar encaminhando para vocês aqui, tá? Para que vocês possam soltar aí para o pessoal. E aqui no Instagram vocês podem estar encaminhando e encaminhando aqui, ó, o convite todos os dias, tá? Tô até anotando aqui.
para que vocês possam trazer mais pessoas para viver esse movimento despertar, tá? E você que está aqui nessa outra plataforma, eu quero te convidar a dar o seu like, a se inscrever e também ativar o sininho. Porque sempre quando a gente for fazer live aqui, vocês vão ter a oportunidade de estar na frente, de estar sabendo o que está acontecendo, de aparecer. Então, vocês aqui também coloquem para despertar o celular de vocês todos os dias para que vocês não entrem errado. Então, vamos lá. O medo nada mais é do que a fé ao contrário. E aí, quando a gente vem aqui para todo o conteúdo, né? Nós estamos entrando agora no livro de Josué. Gente, há um tempo atrás, alguns despertares atrás, eu acredito que, não lembro quando foi, tá? Mas foi bem no começo. A gente não estava estudando a Bíblia na sequência, tá? E mais uma vez eu quero falar para vocês, se aqui tem algum teólogo, alguma pessoa que estudou a Bíblia a fundo, eu quero que desconsidere completamente se em algum momento eu tenho alguma interpretação que não coincide com a tua. Vocês tem muitas pessoas aqui que estudaram mais a fundo do que eu. O que eu venho trazer aqui para vocês nada mais é do que a minha interpretação, baseada em todos os estudos que eu tenho feito com as pessoas que eu tenho sido mentorada. Então, baseado também no meu entendimento, porque eu sou aquela pessoa que eu não vou aceitar o que outra pessoa fala muito fácil. Eu vou ter o meu entendimento da palavra, eu preciso ter o meu entendimento da palavra, eu preciso ler eu. E é muito engraçado porque às vezes, até quando eu estava estudando aqui alguns livros para trás, como Números, como alguns livros que tipo eu não conseguia entender, e eu pedi instrução ao Espírito Santo, e eu falava assim, não, eu vou pesquisar aqui, vou assistir um texto, vou assistir um vídeo. E eu assistia, mas eu não conseguia me conectar, porque muitas vezes eu tinha que ter o meu entendimento. Então eu partia para cá de novo, eu lia de novo, eu conseguia aí ter o meu entendimento baseado naquilo que eu estava pedindo para o Espírito Santo me fazer entender. Então o que eu quero falar para vocês, que muitas vezes aqui a gente não está lendo linha a linha, porque qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui não é simplesmente te motivar para ter um dia feliz. Ah, eu vou lá tomar minha pílula de motivação. Não, isso não é meu objetivo aqui. Motivação você tem. Você consegue dar risada, você consegue ficar animadinho, até com uma comédia. Eu tô aqui, gente, para ativar em vocês a capacidade de interligar, de balancear espírito, alma e corpo. O que é isso? Quando a gente fala das energias, ativar a tua energia espiritual, ativar a tua energia intelectual e ativar a tua energia física. Então essas são as três esferas que eu trabalho, são as três esferas que eu vivo, são as três esferas que eu tento manter alinhada o tempo todo. Então quando eu olho para tudo isso da palavra, quando eu volto aqui e trago para vocês uma interpretação, eu quero que fique muito claro para vocês que eu não quero que vocês me visualizem como a Grace perfeita ou a Grace dona da verdade. Eu não sou dona da verdade, essa é a minha linha de raciocínio, que pode estar ajudando você a começar a ter um entendimento, mas é muito bacana quando você pega e você tem a sua leitura para você se conectar com a palavra, para você meditar sobre a palavra, para você ter as suas respostas mediante a palavra, para que você tenha o teu entendimento, entende? Então, quando a gente consegue se conectar direto na fonte, que é o que a gente tem feito aqui todas as manhãs, quando a gente se conecta direto na fonte, o que está acontecendo aqui? Deus está te dando essas chaves, Deus está te dando essas aberturas, Deus está te dando a clarificação de muitas coisas. Então, quando a gente passa um drive como esses que vocês estão aí escrevendo, cadê minhas anjas maravilhosas? Cadê minhas anjas maravilhosas? Tô precisando falar com vocês, minhas anjas. Eita, Lelê. Cadê minhas anjas? Lindas. Então, quando vocês escrevem aqui, quando vocês escrevem aquilo que vocês têm no coração, quando vocês escrevem aquilo que vocês já conquistaram de drive, tenha certeza que não foi só uma frase vinda do além. Deus muitas vezes coloca alguns drives aqui, porque Ele conhece o coração de todos vocês. E aí, quando a gente vem estudando aqui a palavra, nós já estamos em Josué, ou seja, já se foram 5 livros, tá? Já se foram 5 livros da Bíblia, e eu tô muito feliz, porque eu já havia lido a Bíblia, mas não assim, do começo.
E eu ouvi várias pessoas falando para mim assim, Grace, esse não é o jeito correto de ler a Bíblia. Tem um jeito correto para você começar a ler a Bíblia. E aí eu falei assim, tá, se tem um jeito correto, mas por que esses livros aqui estão antes? Eu gosto de ler um livro do começo, né? E sempre quando eu ia, quando eu frequentava a igreja, quando eu era mais jovem, a gente aprendeu a começar a estudar lá por João, né? A gente fazia o estudo lá, começando por João, pra frente. E eu falei, não, mas eu quero entender a história inteira, então eu vou começar do começo, do número 1. Qual que é o número 1 aqui? E aqui eu comecei junto com vocês. Eu quero ter essa satisfação do livro inteiro lido, tá? Então, se você tem um entendimento que é melhor começar do mês, é melhor começar do Isaías, do Daniel, do João, a Bíblia é de vocês. Vocês começam onde vocês quiserem. Eu quis começar a minha do começo. Simples assim, direta e reta, e por aqui no despertar é assim, é tiro, porrada e bomba logo cedo, porque aí você já acorda pra tua vida de abundância logo cedo também, porque se alguém ficar aqui passando a mão na cabecinha de vocês não vai virar nada, tá? Então eu vou falar pra vocês que no meio de muito amor, de muita alegria, de muita celebração, vai ter umas porradas, umas bombas, uns socos aqui, para que vocês despertem realmente pra vida que vocês precisam viver, tá? Quando a gente fala muito disso, e tem pessoas que até vão questionar algumas colocações aqui, eu quero que vocês, primeira coisa, perca a religiosidade. O que é a religiosidade? É a placa de igreja, tá? Aqui nós não estamos falando de religião, aqui eu não estou falando em nome de religião nenhuma, não interessa que religião eu sou, não interessa que placa de igreja que eu frequento, vocês têm que pensar o quê? Que isso aqui é um movimento para Deus, é um movimento sem fins lucrativos. 99% da entrega que eu faço a vocês é gratuita, é para todas as pessoas que querem, porque esse foi o meu chamado, essa foi a minha missão, esse é o meu propósito. E eu tenho vivido meu propósito de forma muito intensa. E quando eu me conecto, quando eu transbordo, como eu tenho feito aqui, qual que é a minha expectativa? É que vocês transbordem também na vida de outras pessoas, seja trazendo mais pessoas para cá, seja movimentando, seja estando aqui, criando oportunidades para outras pessoas estarem conhecendo. Por isso nós temos as nossas anjas. O que as nossas anjas fazem? Elas cuidam de grupos de pessoas, gente. Elas animam essas pessoas, elas movimentam essas pessoas, elas lembram essas pessoas, elas passam as tarefas com essas pessoas, elas motivam essas pessoas. Quem aqui está sendo liderado por uma anja? Escreve aí para mim. Tem muita gente aqui que está sendo conduzida num processo lindo junto com as anjas, que são pessoas e anjos, né? Que são pessoas, os anjos, que tomaram a decisão de ajudar outras pessoas, transbordar na vida de outras pessoas. Então, eu tenho certeza que quando nós estamos aqui em oração, e eu falo assim, gente, estamos conectados aqui os 4 cantos do mundo. Tem gente aqui no Japão, tem gente aqui da Espanha, tem gente aqui de Portugal, tem gente da Argentina, tem gente de todo lado. Então, na Bíblia fala que quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome de Jesus, ali ele estaria, o Espírito Santo ali estaria. E eu tenho certeza agora que os anjos de Deus estão aí acampados do seu lado, que os anjos de Deus estão aí com vocês. E a nomenclatura anja, anjo, simplesmente porque essas pessoas estão cuidando de vocês. Então eu quero aqui, vamos colocar uma salva de palmas aí, para as nossas anjas. Eu quero que vocês aplaudem, coloquem palminhas e corações aí para as anjas, que são pessoas que, gente, isso aqui não tem fim lucrativo. Simplesmente as anjas tomaram a decisão de ajudar outras pessoas sem receber nada em troca. E ajudar pessoas que nunca viram na vida, que não têm afinidade, que não conheceram, mas que de alguma forma aqui durante esses dias, durante esse movimento todo, se conectaram. Então, quando a gente entende isso, estamos fazendo o quê? Uma corrente grandiosa e numerosa, extraordinária do bem. Então, batam palma mesmo para essas anjas, para os anjos, para todos os anjos. Sabe por quê, gente? Porque foram pessoas
que enxergaram nesse movimento um sentido grandioso e tomaram ele para si também, e estão aí tomando frente, estão aí fazendo resumo. Tem anjo aqui fazendo resumo todos os dias, para poder entregar para os seus liderados, resumo da live. Isso aqui é um movimento, gente, que tomou uma proporção que eu não esperava. E eu falo para vocês que quando a gente se coloca em união, qual é meu sonho aqui? Eu preciso contar para vocês qual é meu sonho aqui. O meu sonho é, independente de placa de igreja, independente de grau de escolaridade, independente de profissão, independente de empresa que você represente, independente de lugar que você trabalha, independente se você é a proprietária ou é o colaborador, independente se você é da empresa A, Y ou Z, é estarmos todos unidos em um só propósito, que é transformar vidas, que é levar pessoas a um nível maior, um nível melhor. E eu fico muito feliz de saber que eu posso contar com vocês, de saber que vocês estão aqui no 12, que vocês estão aqui literalmente no 12 comigo, despertando para uma vida nova, despertando para uma vida extraordinária. Nós temos o grupo Clube no 12, temos um clube que chama no 12, aonde todas essas lives elas ficam salvas lá, e mais muitos outros conteúdos. E dentro desse Clube no 12, a gente está colocando muitas coisas lá dentro. A gente vai estar gravando agora organização de tempo, administração financeira. A gente está gravando um monte de conteúdo para colocar lá dentro, simplesmente para direcionar as pessoas para subir de patamar, para que essas pessoas possam realmente se desenvolver. Então, quando vocês perguntam se a live fica salva aqui, não, porque elas vão direto para o clube, tá? E dentro desse clube, que é o Clube no 12, toda segunda-feira às 7h12 a gente tem também uma orientação, uma mentoria, toda segunda-feira às 7h12 da manhã. Ontem nós tivemos. Quem é que estava no Clube no 12 ontem? Pode compartilhar com o pessoal aí, quem é que estava? Quem estava ontem no Clube no 12? Escreve aí para mim. Compartilha o que foi ontem, Gláucia. Compartilha aí, pessoal, o que foi ontem. Se vocês gostaram, como é que tá sendo, para que as outras pessoas possam entender também. Então, só para resumir e fazer se entender, o Despertar no 12 é online gratuito, e todos os dias de segunda a sexta-feira nós estamos aqui juntas e reunidas, tá? Então, e reunidos, porque nós temos também a presença masculina. Tá? Quem quer entrar para o Clube no 12, lá no link da minha bio, tem lá a descrição dentro do Instagram, só clicar lá, Clube no 12, você pode estar entrando, tá? Pro Clube no 12. Regina, dentro do Insta, lá tem um link lá, você clica, vai aparecer lá, Clube no 12, tá? O Clube no 12 a gente está entregando muito conteúdo lá dentro, e vocês vão ter conteúdo completo, amplitude total de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço, de tudo que eu preciso fazer para poder ter minha vida no 12, tá? Então não percam a oportunidade de estar lá, é um valor muito simbólico, na verdade, para pagar a hospedagem de tudo, das nuvens e conectar todo o sistema, mas é algo que a entrega está sendo sobrenatural. Eu estou totalmente conectada com isso. Vamos para a nossa parte de hoje. Hoje nós entramos em Josué. E é muito engraçado quando você começa a entender Josué, aprofundar em Josué. Josué foi escolhido para seguir a caminhada de Moisés, tá? Então Josué, ele foi o escolhido por Deus para poder começar. Então, esse livro, gente, é muito importante a gente entender quando a gente está olhando a Bíblia, o quê? Que muitas vezes, o que são os livros? O que é a Bíblia? É a história contada por alguém do nosso antepassado, tá? Então, o que está escrito aqui, a gente não tem que ficar se questionando, mas por que isso, por que aquilo? Porque a pessoa que escreveu, a pessoa que colocou isso aqui, tudo aqui, ela estava contando uma história que estava se passando naquele momento.
Então aquela pessoa, ela não estava cuidando de storytelling, ela não estava pensando, poxa, daqui 2000 anos, como essa pessoa vai ler essa palavra, como essa pessoa vai interpretar essa palavra, como essa pessoa vai achar sobre morte, sobre guerras, sobre tudo isso. Então é muito importante quando a gente está estudando a Bíblia, a gente entender que isso aqui foi um processo, isso aqui foi uma história. E eu, sinceramente, eu acredito que deveria ser estudado na escola isso aqui. Se a Bíblia fosse estudada na escola, como é estudado tantos livros que não servem para nada depois na vida, com certeza teríamos um mundo melhor. Mas não é estudar da forma que é estudada, né? Às vezes eles querem colocar lá uma matéria para levar a pessoa uma linha de entendimento, e eu não estou falando também de fazer uma catequese, uma escola bíblica, mas é estudar a história baseada na palavra. Eu acho que seria incrível. Nossa, me veio isso hoje. Então, eu falo que quando você olha para todos esses livros, você tem que entender, porque cada um aqui é um livro, tá? Então você tem que entender que a Bíblia ela é feita de livros. Nós já fomos os 5 livros, os 5 primeiros livros nós já fomos. E aí o que nós temos que entender? Que quando a gente lê, a gente tem que entender que as pessoas às vezes, quando está escrevendo, nem cita tanto detalhes sobre Deus. O que mais a gente quer saber é os detalhes sobre Deus. E a gente não consegue, por quê? Porque Deus era comum naquela época para eles. Deus aparecia, Deus falava, não era algo distante. Ele fazia parte, ele estava ali o tempo todo, então as pessoas não tinham aquele, às vezes nem detalhavam tanto. Por quê? Porque ele já fazia parte, é importante a gente entender que ele fazia parte do contexto de forma natural. Então ele era parte da história. Então por isso que dentro dessa história eles escrevem data, local, justamente por isso, porque é uma história. E Deus se fazia presente de forma física na história. Pensa nisso, Deus estava ali de forma física. Na maioria das vezes ele apareceu para algumas pessoas através de nuvem, através de não sei o que, mas ele estava ali, ele falava, as pessoas ouviam, tá? E aí, o que acontece? Quando outra reflexão que eu tive hoje cedo, quando a gente começa a falar do povo no deserto, e quando a gente começa a olhar para o povo no deserto, a gente fala assim, meu Deus, 40 anos no deserto, girando em círculo. 40 anos que eram para ter sido vivido em 12 dias, rodando em círculo. A gente não para entender que esse povo de Israel ficou mais de 500 anos, sem possuir uma terra. Que esse povo de Israel ficou mais de 400 anos de escravidão, viveu mais de 400 anos de escravidão, e que essa libertação, o que foi 40 anos para um povo que estava toda uma descendência em cima de descendência vivendo a escravidão? O que é 40 anos? O que é 40 anos para quem teve todas as 4 gerações passadas como escravos? Então esses 40 anos no deserto, ao meu ver, e hoje caiu muitas fichas para mim aqui, esses 40 anos, nada mais, nada menos, foi uma preparação. Escreve aí, 40 anos de preparação, para que aprendessem a viver. Para que aprendessem a viver como um povo livre. Tá? Então, eu imagino e me coloco no lugar de muitos deles, a realidade deles era diferente da nossa, a vida deles era diferente da nossa. Então, quando Deus vem e coloca os mandamentos, quando Deus exige, era porque quando a gente vai a fundo na história, vocês não têm noção do que acontecia ali. Coisa que pra gente hoje é irreal, é inadmissível, lá acontecia no meio daquele povo perdido, desorientado. Então nós temos que entender que muitas coisas que são tratadas aqui foram escritas contando uma história daquele tempo, tá? Então imagina 400 anos o povo escravo no Egito. Eu não sei quantos anos que você está sendo escravo de alguma situação aí. Eu não sei quantos anos o girar em círculos talvez tenha sido parte de uma preparação para tu uma vida diferente.
o que você tem que parar para pensar é que a gente tem que tirar de toda a história um aprendizado. Esse povo ficou 400 anos escravizados no Egito. Quando Moisés fez essa libertação, quando Moisés levou esse povo rumo à terra prometida, sim, ele ficou 40 anos. E aí a gente até justifica e fala assim, mas é porque o povo reclamou, foi porque o povo isso. Sim, também. Se o povo tivesse sido focado, ele tinha chegado na terra prometida mais rápido. Mas me explica, como ser focado se o que eles tinham na mente deles era a escravidão, eram as grades? Como ser focado e ser rápido e não ser resmunguento? Como mudar um hábito do dia para a noite? Como não deixar a herança genética gritar mais alto no meio deles? Porque a gente olha para a história e muitas vezes fala, esse povo reclamava demais, esse povo, pelo amor de Deus, esse povo... Eu também já pensei isso quando eu estava lendo aqui. Eu falava assim, gente, coitado desse Moisés, porque esse povo... Deus fazia, Deus operava um milagre e o povo não entendia. E aí eu comecei a perceber o quê? Gente, raciocina comigo isso. Se tudo é a nossa mente, se nós temos aqui a energia espiritual, a energia intelectual, se eu entendo, presta atenção, que eu sou 50% herança genética, quem você é? Você hoje, você é 50% herança genética, 10% as suas decisões e 40% seu ambiente. O que era esse povo? Esse povo era um misto de 50% de herança genética, escravidão, sofrimento, escravidão, sofrimento, escravidão, sofrimento. 10% de escolha. Escolha de quê? Sendo que as escolhas são tomadas baseadas naquilo que você acredita, o que eles acreditavam. 40% das escolhas da vivência vinha do ambiente. Como era o ambiente? Um ambiente de sofrimento, um ambiente de pesadelo, um ambiente de escravidão, um ambiente de grades, um ambiente de coação emocional, um ambiente de abuso físico e emocional. Vocês conseguem entender isso? Como essas pessoas, elas iam ter o foco, a energia, vamos lá, uhul, são só 12 dias pelo deserto e vamos chegar à terra prometida, porque nós temos um Deus que nos libertou. Se eles estavam acostumados a ficar os 400 anos de toda a descendência, de toda a história, então a gente tem que olhar e parar para refletir que era uma multidão ali, bicho, papagaio, filho, um monte de gente, uma multidão desorientada, uma multidão sem lar, uma multidão recém-libertada, uma multidão sem rumo. Então eu fico pensando também, olhando para tudo isso e pensando, eles precisavam ter passado 40 anos no deserto. Eles precisavam passar 40 anos no deserto porque eles precisavam ter essa preparação, porque senão eles iriam chegar na terra nova, na terra que emana leite, com aquela mentalidade escassa, com aquela mentalidade de escravo, e iam se escravizar por qualquer outra coisa, porque quando a pessoa acostuma a ser escravo e ela não tem uma libertação completa, ela vai chegar em outro lugar e ela vai ser escrava de novo. Então é muito importante você entender que quando a gente analisa tudo isso, Josué inicia a conquista da terra e depois Josué que veio substituir Moisés. Então Moisés faleceu com 120 anos e Deus escolheu Josué para seguir essa caminhada. Então qual é o nome que Moisés levou? O libertador, tá? Então vamos lá, Moisés era o libertador. Tô até escrevendo aqui na minha Bíblia. Moisés e o libertador. E o Josué, ele foi escolhido para levar as pessoas para a terra prometida. Josué que conquistou a terra prometida.
E depois distribuiu entre as 12 tribos. 12 tribos. Gente, quando eu falar no 12, é tudo intenso, tá? Bíblico. Toda hora tem 12 na Bíblia, tá? Então, 12 tribos. Então, Josué, ele faz essa distribuição das terras. O amor e o propósito de Deus, ele foi realizado no meio de confusão, no meio de tempestade, no meio de rotina, no meio dos sonhos. E assim é na vida de hoje. O amor de Deus na tua vida, o propósito de Deus na tua vida, o que Deus tem para você na tua vida, ele vai se realizar. Não baseado naquilo que você deve ser, mas naquilo que você é hoje. Então tira esse peso de pensar, eu errei, por isso eu estou sendo punida. Eu errei, eu pequei, por isso eu estou sendo punida. Gente, isso é religiosidade. Deus te ama incondicionalmente. E quando você acredita nisso, você não acredita que Jesus morreu na cruz por todos os nossos sacrifícios. Então, se você vive hoje alguma coisa, é nada mais, nada menos, porque foi fruto das tuas escolhas e você paga pelas escolhas que você fez. Não é porque Deus está te punindo. Deus não fica punindo ninguém. É muito fácil jogar a culpa para Deus o tempo todo. É muito fácil jogar a culpa para Deus o tempo todo. Mas a gente tem que entender que Deus, ele nos ama de forma igual. E nós mesmos nos punimos. Sabe por quê? Porque deixamos o medo entrar, a preocupação entrar, não confiamos 100%. Se você confiasse 100% na promessa, se você confiasse 100%, você não sofria tanto, você não tinha tanto medo. Medo do amanhã, medo de não ter dinheiro para pagar o boleto, medo de não vender, medo de abordar, medo de sair de casa, medo disso, medo do Covid, medo daquilo. Confia! Qual é o tamanho da tua fé? E a fé muitas vezes é acreditar naquilo que você não viu. Então entenda uma coisa, Deus te ama incondicionalmente. Deus ama incondicionalmente. Aquilo que você entende, aquilo que você precisa entender é que a tua mente tem te manipulado para não atingir certas situações e você tem jogado isso. As tuas decisões têm sido tomadas dentre 50% da tua herança genética, 10% das suas decisões, 40% do seu ambiente. Você faz as decisões de merda na tua vida, escolhe errado, não raciocina, não pede orientação para Deus, faz as merda, depois vem colocar a culpa em Deus, de falar, ai, porque Deus está me punindo, porque lá um dia eu errei, porque Deus, coitado do Deus, se ele fosse anotar todos os teus erros. Coitado do Deus, se ele fosse olhar e falar assim, agora eu vou tirar isso porque ela fez isso. Você já imaginou se Deus fosse assim? O tanto de tempo que ele ia perder? Pelo amor de Deus. Quem julga e quem pune é você. Na maioria das vezes o diabo ele faz exatamente isso na tua mente. Ele faz com que você erre, tome a decisão errada, porque ele confunde a tua mente. Ele faz você tomar a decisão errada, a escolha errada, a se ferrar, e depois ele coloca em você aquilo que você aprendeu lá dentro da religiosidade, dentro dos ensinamentos antigos. Você está simplesmente pagando pelo que você fez, você está, isso é um julgamento, e essas palavras, essas crenças que foram colocadas dentro de você, o que faz? Vai te distanciando do amor de Deus. É justamente isso que o diabo quer, porque aí você vai distanciando do amor de Deus, e vai ficando cada vez mais vazia, mais sozinha, mais com medo, mais depressiva, mais depressivo, mais sozinho, mais distante, e começa a encontrar em outras coisas as coisas para você ficar feliz. E aí o diabo tá fazendo a festa na tua vida, sabe por quê? Porque ele já fez você cair, fez a voz dentro de você, fez você tomar a decisão errada, fez você cair, fez você errar e fez você sentir o quê? Culpado. E aí no meio dessa culpa, o que acontece? Você ainda fica com raiva de Deus, porque você fala, Deus me abandonou, Deus não fala comigo, Deus não me mostrou o caminho, Deus não me ama. Peraí. Você dá ouvido pro trem errado, faz tudo errado, faz as escolhas erradas e vem botar a culpa no Deus.
Então, gente, é hora, quando eu falo muito para vocês de autorresponsabilidade, para mim ela entra até aqui. Se faz sentido para você aí, escreve faz sentido, por favor. Porque não é possível que esse insight está vindo aqui na minha mente agora e não está fazendo sentido para vocês. E aí, quantas pessoas ao seu redor? Quantas pessoas ao seu redor? Quantas pessoas ao seu redor? Você percebe que estão indo por esse rumo? Estão se flagelando. Como é que fala aquela pessoa que faz assim? Estão se matando sozinha. Estão entrando por um caminho sem volta de uma depressão, de uma falta de ânimo, e você tá aí parado assistindo essa live e não caminhou para ninguém até agora. Vocês têm noção? Vocês têm noção quantas pessoas passam a vida inteira nesse ciclo vicioso de errei, vou pagar o preço, oh meu Deus, sou culpada, meu Deus, sentimento de culpa, sentimento de fracasso são alimentados constantemente. E ainda culpa a Deus, porque Deus não escuta, Deus não fala, Deus não age, Deus não me responde, Deus responde todo mundo. Nossa, Deus fala com a Grace todo dia cedo, Deus fala com a Grace. Como que Deus fala, a Grace fala, tô sentindo no meu coração, eu não sinto nada no meu coração, Deus não tá falando comigo? Porque Deus não me ama, porque Deus me abandonou. E aí esse sentimento de abandono que você teve do seu pai, o sentimento de abandono que você teve como trauma de outras coisas, você joga para Deus. E vira tudo um bolo só. E aí você me pergunta assim, Grace, por que eu tenho medo? Grace, por que eu não consigo? Grace, por que eu não sei fazer? Se vocês entendessem a profundidade disso que eu tô falando para vocês, é muito forte no meu coração isso, a quantidade de pessoas que não estão junto de Deus simplesmente porque colocam a culpa em Deus quando a culpa não é dele. E é exatamente isso que o diabo quer, ele quer que você se afaste, porque quando você se afastar de Deus, você está se afastando da tua identidade. E aí você já perdeu tua identidade, você tá aqui, e aí aqui tá cheio de cascas ao teu redor, e essas cascas vão ficando grossas e cada vez mais é difícil você ficar em conexão com a tua identidade, com aquilo que você nasceu para viver. E aí quando a gente volta pro Josué, a gente tem que entender que Deus vai agir de acordo com aquilo que nós somos, e não com aquilo que nós deveríamos ser. Entende isso? É de acordo com aquilo que nós somos que Deus vai agir. Aquilo que você é que Deus vai agir. Aquilo que você é hoje. Aquilo que você é hoje. Olha no espelho agora. Aquilo que você é agora. É aí que Deus vai agir. Deus não escolhe os mais bonitos. Deus não escolhe os mais perfeitos. Deus não escolhe os mais inteligentes. Deus não escolhe os mais... Sabe por quê? Porque para ele é todo mundo igual, é todo mundo bonito, todo mundo inteligente. Quem julga que um é mais inteligente que o outro, que é mais bonito que o outro, que é mais rico que o outro, é o homem. O homem que coloca rótulo em tudo, em todo mundo. Para Deus aqui, aquele mais rico e aquele mais pobre, é tudo igual, o amor dele é igual, não é dosado por aquilo que a pessoa tem ou por aquilo que a pessoa simplesmente conquistou, não, é tudo igual. Então, quando eu me coloco aqui junto com vocês todas as manhãs, eu quero falar para vocês, eu sou igual a vocês. A única diferença é que eu tenho buscado mudar há muito tempo as minhas crenças limitantes. Então, eu quero que vocês entendam que as tribos de Israel muitas vezes culpavam a Deus por suas derrotas, dizendo que Deus não cumpria suas promessas, mas eles já tinham quebrado as promessas milhares de vezes. Eles já tinham feito um monte de coisa errada, eles diziam que confiavam em Deus, mas Deus não existisse, Deus não falava com eles. Então veja que só se repete, muda-se os anos, e tudo se repete. Uma história que está aqui, escrita há não sei quantos mil anos atrás, que eu também não sou obrigada a saber de tudo. Hoje é igual. E aí Deus vem, eu quero finalizar essa live de hoje
com Deus vindo para Josué, porque Deus escolheu Josué, e lá no capítulo 1, eu quero que vocês leiam, né? Capítulo 1 de Josué. Deus vem para Josué e fala assim, o Eterno falou diretamente com Josué. Você era o auxiliar de Moisés e agora meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Ou seja, já choramos, vamos para frente, E aí Josué, Deus fala para Josué, e eu quero que essa palavra hoje entre no seu coração. Enquanto viver, ou seja, enquanto você viver, Josué, você não conhecerá a derrota. Pega essa para tua vida. Pega essa para tua vida. Enquanto você viver, você não conhecerá a derrota. Pega isso para você. Pega essa frase para você. Esquece que Deus estava falando para Josué. Quando eu li isso aqui hoje cedo, mais uma vez que eu já li esse capítulo aqui muitas vezes, mas hoje cedo eu falei assim, isso aqui, eu sei, não vou conhecer a derrota. Pega para você isso aqui. Porque a palavra é antiga, mas ela é real, ela é pro agora, ela é presente. Então, enquanto você viver, Deus está falando para você, enquanto você viver, você não conhecerá a derrota. Eu não vou abandonar você. Seja corajoso, anime-se. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possas chegar no seu destino. Ou seja, para de rodear em círculo, para de olhar para o lado, olha para frente, olha para o foco, olha para aquilo que você tem como meta, olha para aquilo que Deus está falando no teu coração, vai para frente, avante. Não deixe nenhum instante de pensar no que diz no livro da Revelação, ou seja, o que Deus está falando aqui para você. Leia de novo, 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 leia de novo. Não deixe de pensar nenhum instante no que diz o livro. Não deixe de pensar o que diz o livro. Pondere, medite nele dia e noite. Vocês entendem quando ontem eu ensinei vocês, lá no Clube no 12, a meditar, o porquê de tudo isso? A visualizar. Vocês precisam entender que é bíblico, a meditação, a visualização, ela é bíblica. Pondere e medite nele dia e noite e pratique tudo que ele prescreve, ou seja, tudo que está sendo indicado, tudo aquilo que é promessa, você vai vivenciar, mas você precisa acreditar nisso. As suas metas, os seus sonhos, Deus não vai se esquecer deles. Então, você alcançará seu objetivo e será bem sucedido, mas você precisa meditar, acreditar, visualizar, profetizar, dia e noite, o que você tem profetizado na tua vida, o que tem saído da tua boca. Capítulo 1 de Josué. Eu vou dizer, e Deus ainda disse para Josué de novo, porque ó, Deus também não cansa, né? Vou dizer de novo, Deus disse, eu vou dizer de novo, Josué, presta atenção. Ô Josué, que está aí me assistindo, ô Josuéia, que tá aí me assistindo do outro lado, presta atenção aqui. Seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo desse caminho. Ouviram? Seja forte e corajoso. O Eterno, seu Deus, está com você a cada passo desse caminho. Amém? Que você possa levar essa palavra para você. Vai ter um vídeo lá no feed agora para você assistir. E eu quero que você escreva lá qual drive você instalou agora, nessa live de hoje. O que você tirou dessa live de hoje para você hoje? Sabe por quê? Porque não adianta ficar assistindo live se você não tira nada de bom para você aplicar na tua vida. Então eu quero que você vá lá agora e você deixe lá a tua marca no meu feed. Eu quero que você deixe lá, eu quero ver eu quero conhecer qual é a tua verdade, o que foi diferente para você dessa live. Então agora, ao sair daqui, você vai lá no feed, tem um vídeo lá, se quiser assistir, assiste, se não quiser, você só escreve. Você que sabe. Escreve lá o que essa live de hoje deixou no seu coração.
porque é isso que vai fazer muito sentido para mim. Quero te desejar um dia extraordinário, uma terça-feira incrível, um dia especial, um dia nodoso, um dia intenso, na intensidade máxima, produtividade, atividade, produtividade. E eu vou falar para vocês que amanhã não é feriado santo, mas eu vou deixar vocês de folga amanhã. Então a gente volta, amanhã é quarta, então a gente volta na quinta. Mas para recompensar que amanhã não teremos despertar às 6h12, porque amanhã muitas pessoas não trabalham, então vocês vão estar em casa de folga, então é legal vocês estarem com a família. Também acordar um pouco mais tarde. Aí hoje à noite terei uma live. Hoje à noite eu terei uma live para recompensar amanhã. Hoje à noite eu vou ter uma live falando de autoestima. Nós vamos falar hoje sobre negócios com Pablo Palcar, um grande treinador, um cara que eu admiro muito, há muito tempo eu acompanho ele, e hoje à noite nós vamos fazer uma live, Pablo Palcar, às 20 horas nós vamos estar lá no meu Instagram. Então eu espero por vocês hoje, tá? Que vocês possam realmente aproveitar essa live de hoje às 20 horas. É 20 horas? Paula, confirma pra mim. Eu vou subir o flyer daqui um pouquinho, tá? Mas não percam. Então amanhã cedo a gente não tem live. Combinado? Porque amanhã é feriado, vocês têm descanso amanhã, podem acordar mais tarde, fazer atividade física de vocês mais tarde. E na quinta-feira a gente vai estar aqui às 6h12 esperando vocês. Combinado? Beijo no coração e eu vou correr agora pro meu treino. Fiquem com Deus. Beijo. Até hoje à noite, às 20 horas, né? Até hoje às 20 horas. Um beijo, Deus abençoe.